Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. E nesta manhã de segunda-feira, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o estudo que nós tivemos no domingo passado, na escola bíblica, sobre o céu, o destino do cristão. E eu fiz algumas anotações, louvado seja Deus, e gostaria de estar compartilhando com os irmãos este ensino, a qual é muito profundo, né? Mas a gente vai tentar aqui trazer ele nesta pequena livezinha que a gente está fazendo aqui, nesta pequena pregação, neste pequeno estudo, tá certo? Peço licença já para entrar na sua casa, no seu trabalho, para estar aí com você compartilhando da palavra de Deus. Mas antes de tudo, meus queridos, eu quero convidar você a orar junto comigo. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus nos colocamos diante da Tua presença nesta manhã, pedimos Tua graça, Teu favor, Tua direção. Pedimos, ó Pai, o Teu perdão para as nossas vidas de todo o pecado que porventura tenhamos cometido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Aleluia. Nos ajuda a caminhar na Tua verdade, Senhor. Enquanto vivos estivermos aqui neste mundo, nesta terra, peregrinando. Aleluia. Porque a nossa pátria é o céu. Está contigo. Amém e glória a Deus. Meus queridos, quando nós éramos do mundo, vivíamos sem os valores do mundo de Cristo. Vivíamos fazendo aquilo que muitas das vezes nos dava na cabeça, caminhando para um abismo, indo para o fundo do poço, sem direção, sem rumo, sem esperança, sem perspectiva de algo melhor no futuro para a nossa vida, para a nossa alma, sempre nos questionando a razão do viver, da nossa existência. Mas quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, ocorreu uma mudança em nosso ser, uma mudança fundamental que nos traz uma perspectiva de valores esses que não são deste mundo, mas valores divinos. Esta mudança é descrita em 1 Coríntios 2,16, onde Paulo ele escreve: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Esta mente de Cristo nos leva a ver o mundo de uma maneira nova. Não mais desejamos nos conformar com os padrões deste mundo pecaminoso. Em vez disso, buscamos viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Esta mudança de mentalidade é um processo contínuo que envolve tanto a renovação da nossa mente quanto a transformação do nosso coração. Além disso, nossa atenção se volta para as coisas do alto, como mencionadas em Colossenses 3, 1 ao 2. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenhamos o firme fundamento das coisas do alto e
da orientação celestial nos leva a ansiar pelas coisas verdadeiras ou pela nossa casa, nossa pátria celestial, que é o céu. Então é assim que uma pessoa transformada, ela pensa, ela deseja ir para o céu, ela busca pensar nas coisas de Deus. Aleluia. E nós vamos agora, meus queridos, entrar aqui no nosso texto áureo, onde diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A verdade prática diz: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, com a sua legítima esperança. Aleluia. A leitura bíblica em classe diz assim a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse 21 diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Louvado seja Deus. Nós vamos fazer aqui, meus queridos, uma abordagem, desta carta aos Filipenses, do capítulo 3, verso 13, 14, 20 e 21. Paulo usa aqui a mesma analogia constante de Hebreus 12, 1 e 2. Vejamos o que diz esta passagem lá em Hebreus 12, 1 e 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, Hebreus 1 e 2. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fará proposto, suportou a cruz,
desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A de um corredor ou atleta. Após mencionar que seu alvo é a ressurreição do nosso corpo, esse apóstolo começa a discorrer sobre a nossa jornada rumo ao céu. O cristão deve avançar. No verso 13, assim como Paulo ainda não alcançamos a glorificação do nosso corpo, o que ocorrerá somente por ocasião do arrebatamento da igreja. A gente encontra isso em 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 e Coríntios 15, capítulo 15, verso 50 ao 55. Por isso devemos nos esquecer das coisas que atrás ficam e avançar nessa carreira que nos está proposta. Muitos não avançam porque estão presos ao passado de alguma forma. Conforme Apocalipse 2:4, é preciso abandonar o passado. O cristão avança para o alvo. Você vê isso no verso 15. O cristão, ele avança para o alvo. Veja o que diz o verso 15 de Filipenses. Não corramos a esmo, sem direção, mas olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Temos um alvo a alcançar, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo explica no texto imediato de Filipenses 3, 15 a 17, que ao longo dessa jornada, os salvos devem ser perfeitos, seguindo seu exemplo, conforme Coríntios 11, 1. Em seguida menciona com tristeza, chorando, que muitos têm feito inimigos da cruz. Muitos se têm feito inimigos da cruz de Cristo e por isso estão correndo contra a carreira na qual tem como destino a perdição eterna, já que por causa da egolatria e do materialismo, não servem a Deus. Filipenses 3, 18 e 19. O destino do cristão é o céu. Verso 20 de Apocalipse. Paulo conclui então afirmando que o prêmio da soberania vocação nos franqueará a entrada na cidade celestial, de onde virá o Senhor para nos arrebatar. João 14, 1, do verso 1 ao 3. Ao contrário do que dizem alguns especialistas em escatologia, a igreja entrará sim no céu e participará das bodas do Cordeiro, conforme Apocalipse 4, 19. O cristão terá um corpo glorioso, verso 21 de Apocalipse, de Filipenses, versos 21, faz parte do prêmio da soberana vocação, a glorificação do corpo.
pois a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 50 ao 55. Portanto, antes de entrarmos no céu, seremos galardoados. Apocalipse 22, 12. O que inclui ter um corpo semelhante ao de Jesus, após a ressurreição. 1 de João 3, verso 1 ao 3. Vamos para o texto de Apocalipse 21, uma abordagem de Apocalipse 21, 1 ao 4. Essa passagem menciona o céu como habitação de Deus e o seu povo, o qual não é o mesmo retratado no primeiro ponto. Ali Paulo se refere ao lugar onde os salvos glorificados estarão após o arrebatamento, em contraste com a vida terrena. Na presente passagem, o céu abarca também o novo céu e uma nova terra. Considerando que os valores onde Deus habita hoje é perfeito, sem pecado, é evidente que o termo novo céu diz respeito ao espaço sideral entre o céu como habitação de Deus e a terra. Satanás operava nesse espaço e contaminou. O homem também tem poluído esse espaço. Você vai encontrar isso no livro de Gilberto, página 182, conforme Romanos 8, 21. A igreja viverá no céu, verso 21 de Apocalipse, do capítulo 21, verso 1. Alguns teólogos insistem na ideia de que não vamos para o céu, além de afirmarem que Jesus desce à terra para ocasião do arrebatamento sem introduzir seu povo nas mansões celestiais, o que é uma contrassenso. Dizem que vivemos para sempre numa terra restaurada, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A habitação de Deus e seu povo será uma nova criação, a qual será aclopada, por assim dizer, à atual habitação do Senhor. Nem estou, num certo sentido, céu e terra se convergirão num único ponto. A nova Jerusalém que está sobre a terra será o quartel-general de Deus. O espaço sideral e a terra terão passados. Veja que o adjetivo novo do grego kainos aqui denota maravilhoso, desconhecido, sem gênesis. Não é uma renovação, e sim uma nova criação. Salmo 102, verso 25 e 26, Hebreus 1, do 10 ao 12, Isaías 34, 4, Isaías 51, verso 6. Deus criará um novo céu e uma nova terra, que hão de permanecer para sempre, conforme Marcos 13, 31, 2 de Pedro 3, 10 ao 12, Apocalipse 2, 5. Portanto, o termo novo céu se refere a um novo universo e um novo cosmo, ao espaço
intergaláctico. Se novas galáxias atuais já são de difícil compreensão, imagine como não serão as galáxias eternas que compostas o novo céu. Tudo será completamente novo. Note, o mar já não existe. Como se sabe, os oceanos são necessários à oxigenação da atmosfera da Terra. A falta de mares, portanto, sugere que toda a economia da nova Terra será diferente. Assim como Jesus foi capaz de subir ao céu em seu corpo ressurreto e sem roupas especiais, assim também nós, com os corpos ressuscitados, não teremos as carências e limitações impostas pelo corpo atual. A Nova Jerusalém será parte do milênio. Haverá na terra atual, mais abençoada por Deus, uma Jerusalém nova e restaurada. Após o milênio e o trono branco, haverá uma nova Jerusalém que desce do céu, destinada à esposa do Cordeiro. Esta é a Igreja glorificada. No estado eterno dos salvos, os males deste mundo terão passado. Verso 3 e 4. Na nova morada de Deus, com o seu povo, o seu tabernáculo, ele limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A descrição do céu, segundo o livro de Apocalipse, o novo céu e a nova terra, Deus destruirá o que podemos chamar de primeiro céu, o universo, e não sua morada, já que esta é perfeita. Segundo Osborne, na página 816 do seu livro, haverá uma nova realidade completamente nova, um novo tipo de existência em que todos os aspectos negativos do primeiro, você veja, Gênesis 1:1, mundo será renovado, toda a mancha do pecado desaparecerá. Como Deus fará novo céu e nova terra após o trono branco? Apocalipse 21:1. É importante termos em mente a ordem sequencial constante do livro de Apocalipse. Então eu quis trazer aqui, meus queridos, uma pequena abordagem desses textos que foi nos dado na lição, para que a gente entendesse como se dará essas coisas. Louvado seja Deus. E aí a gente vai aqui para a introdução do livro. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Por isso a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantido a gloriosa promessa de desfrutar do céu como uma morada na vida eterna, com Deus. João 11, capítulo 11, verso 25 e 26, capítulo 14, 2, 3 e Atos 1, 11. Em vista disso, o novo propósito é o de mostrar o céu como o destino glorioso de todo cristão peregrino.
Primeiro ponto, o céu é o alvo de todo cristão. Definindo o céu. A palavra Chamaim, que significa o céu, céus, em Gênesis 1:1, aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego Oranos, céus, em Mateus 3:2 e Apocalipse 21:10, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo, atmosférica. 2. Céus siderais, estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e as criaturas celestes habitam. Na tradução da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Chamaim foi traduzida por altura e Oranos como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para se referir aos três locais distintos. O céu atmosférico, você vai encontrar isso ali em Deuteronômio, no capítulo 11. Nós vamos ter esta definição. Esse céu atmosférico é o céu que está acima da terra, onde estão as nuvens, onde as nuvens se formam e as aves voam. Já o céu, o firmamento dos céus, este é o céu, é o espaço sideral, onde as estrelas, planetas e galáxias estão localizados. E também é mencionado como expansão dos céus. E aí a gente vem para a morada de Deus, que é o terceiro céu. Este é o céu mais significativo para os cristãos, sendo a habitação de Deus e o lugar onde as criaturas celestiais a residência em Isaías 63:15 e Mateus 7, do 11 ao 12, e Apocalipse 13:12. É aqui que reside a ordem das coisas eternas e perfeitas, segundo a visão cristã. Dentre esses três, o terceiro céu é a morada de Deus e é de particular importância para os cristãos, pois representa a caminhar com Deus e o destino final dos crentes após a morte. Então, a gente viu aí a definição dos três céus. Louvado seja Deus. O alvo do cristão. Depois de salvo, não permanecemos mais a este mundo. Depois de salvo, nós não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prosseguir para o alvo, isto é, a linha de chegada, que o atleta alcança o prêmio. 1 Coríntios 9:24, 2 Timóteo 4:8. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo, por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3:2. A expressão "a nossa pátria está no céu" sintetiza bem essa nova realidade. Filipenses 3:20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Efésios 2:19.
Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus. 1 Coríntios 15, 44 e 1 de João 3, 2. Nossos corpos nós seremos transformados, teremos um novo corpo. Isso que Paulo quis falar aqui. Segundo ponto, a descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. O novo céu e a nova terra depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo. Quando revelado na sequência é o de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe mais. Esse céu, também Uranus, é o espaço astrônomico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. O adjetivo kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, frescor, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedências, incomum e conhecido. Isaías profetizou a criação de novo céu e nova terra. 65:17. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança, 2 de Pedro 3,13. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. A linda cidade como nossa nova morada. No verso 2 de Apocalipse 21, o apóstolo João faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do verso 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por isso, por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Hebreus 12:23, Gálatas 4:26, Filipenses 3:20. Assim, cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu exemplo, o seu templo. A glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada. Apocalipse 21, verso 22 e 23. Nova Jerusalém, não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Apocalipse 21, 4. Além disso, depois da ressurreição, em Apocalipse 24, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como um lugar de redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como eternidade, a nova Jerusalém como nova cidade, o novo lar, criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todos sempre. Segundo ponto, o céu, o fim de todas as coisas. O terceiro ponto, estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã em que o crente estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com Ele. João 14:3. Nesse lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e Ele o nosso Deus. Apocalipse 21:3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará
sem impedimento, cumprindo toda a expectativa tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levítico 26, 11 ao 12, Ezequiel 43, 7, 2 Coríntios 6, 16, Apocalipse 7, 15. As lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 15, verso 26 e 54, Isaías 61, verso 3, 65, verso 19. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação do mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclarece a respeito da redenção do mundo material, em Romanos 8, 21. O céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, Apocalipse 19, 1 ao 8. Serviços, Apocalipse 22, 3. Limitada aprendizagem, 1 de Coríntios 13, 12. Trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presente hoje. Apocalipse 14, 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Mateus 8, 11, Apocalipse 19, 9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos remidos. Portanto, toda a vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Colossenses 3:2. Chegamos à conclusão aqui. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Vamos nos conhecer no céu? Veja algumas passagens aí. Vou deixar para vocês João 20:16, Lucas 10:20, 1 Coríntios 13:12, Mateus 8:11 e Mateus 17, e Mateus 20, versículo 30, e 1 de Tessalonicenses 2:19. Leiam esses capítulos aí desses versículos, desses livros, meus queridos, e vocês vão ver se nós vamos nos conhecer ou não no céu. Conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. João 3,12. Sem isso é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu e de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na palavra de Deus. 1 Coríntios 9:24 e 2 Timóteo 4:8. Glória a Deus, meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Foi uma lição rápida, apenas uma leitura do que está no livro, né, das lições bíblicas que a gente tem todo domingo aí. Esta lição foi dada domingo agora, domingo que passou, e esse domingo agora que vem, nós vamos para a quarta lição, que vai falar como se conduzir na caminhada. Nós estudamos a terceira e nós vamos para a quarta, domingo agora. Então, meus queridos, que vocês possam aí ver esse ensino, acompanhar com a Bíblia, com a revistinha das lições bíblicas, Mas que vocês também possam em casa, irmão, ler a revista, estudar, buscar estudar. Não tenha revista apenas por ter, para abrir na igreja, quando for ter a aula no dia de domingo, mas que vocês possam,
aí em casa, estudar por si mesmo, junto com a Bíblia, lendo cada capítulo, cada versículo que está aí mencionado na revista das lições bíblicas, né, de cada tema que é dado em cada lição. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva aí no nosso canal, ajude nosso canal a crescer, tá certo? Deus abençoe a sua vida, a sua família, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.